A todos que nos acompanham, nós vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com a Alessandra Cosa, ela que é psicóloga, especializada em psicanálise pelo Instituto Contemporâneo de Porto Alegre. E hoje a gente vai tratar de alguns assuntos sobre a questão da ansiedade e da depressão. Alessandra, nossa primeira questão, né, que a gente pode explanar é sobre a questão do aumento da ansiedade e depressão nesse período de pandemia. O que a gente pode contextualizar e falar a respeito? É um prazer ter você aqui no nosso programa de entrevistas. Olá, ouvintes. Arthur, obrigada pelo convite. E sim, as pesquisas a respeito disso são muito recentes, né, mas já estão aparecendo dados que mostram uma elevação no diagnóstico, nos sintomas de ansiedade e depressão, principalmente em crianças e adolescentes. E a gente também observa a demanda que busca atendimento, tratamento no consultório, né? Nunca havia tanta procura, principalmente relacionada à criança e adolescente. A gente percebe que muitas vezes o adulto vai deixando, vai levando por uma ideia de que dá conta, enfim, até para não expressar uma fraqueza, entre aspas, né? Uhum. Mas quando se trata de criança e adolescente, a gente vê que os pais correm atrás, né? Porque realmente foi um período difícil, de muito isolamento, de falta de interação, né? De crianças que perderam aquele grupo de amigos, que isso é fundamental, principalmente na adolescência. Foi uma ruptura brusca, né? Perderam o contato pessoal. E para crianças pequenas, então, a falta do brincar, né? Do interagir também foi extremamente prejudicial. E agora a gente vê, por mais que a gente esteja numa situação que a gente vê que está melhorando, na situação da pandemia, são as sequelas, né? São o resultado de tudo que se viveu no ano passado com tanta intensidade, com tanto sofrimento, né? E de que forma essas crianças, adolescentes e adultos também entenderam isso, como isso ficou representado, né? Exatamente, né? E como é que a gente pode identificar a questão dos sintomas da questão da ansiedade e também, posteriormente, a questão da depressão? Em crianças, geralmente se percebe um aumento da irritabilidade, né? Dificilmente a criança vai estar triste, aquela tristeza clássica. Pode acontecer também, mas começa a se observar uma maior agressividade, irritabilidade, uma criança que está muito zangada o tempo todo, ou sim, uma criança muito calada, né? Agora que as escolas estão aí abertas, os próprios professores identificam que a criança está quieta, está com dificuldade de voltar ao normal, dificuldade de se adaptar àquela rotina que foi rompida bruscamente. E em adultos, o adulto consegue se ver um pouquinho melhor, ou alguém que convive, né? E aí vem, sim, com a tristeza, com o cansaço, alterações de sono, de apetite. E é compreensível por tudo que se viveu, né? Se chama de um estresse pandêmico que foi geral, né? Global, para todas as faixas etárias, né? Esse convívio com a ideia de morte, de doença, crianças que não sabem entender isso, né? E nem verbalizar, perguntar o que está acontecendo. É uma angústia que vai ficando internalizada e que em algum momento vai aparecer. E agora vai refletir mais nas questões escolares, no baixo rendimento escolar, na criança que não está se adaptando ao retorno da rotina, na criança que não está interagindo. Enfim, uma série de sinais que é importante estar atento para que isso não evolua, né? Para que não se torne mais grave. Exatamente, né? E você como psicóloga, né? O que você pode orientar para as pessoas que, porventura, podem estar nos escutando, podem estar atentas à entrevista, né? E como buscar ajuda? Pois é, se chegou nesse ponto de já identificar alguns sintomas, é importante já buscar ajuda profissional, né? Que é o que a gente tem visto, assim, até uma sobrecarga nos atendimentos públicos e privados que o pessoal está buscando, felizmente, né? Porque quando busca ajuda, a gente tem a ideia de um prognóstico, a ideia de que isso possa evoluir bem, né? E não evoluir a doença em si, mas evoluir um bom desenvolvimento, tanto infantil como o do adulto, né? Sair dessa, né?
Mas se ainda os sinais são sutis e se ainda existe um certo isolamento, né? Acredito que aqui na região a gente é privilegiado porque tem acesso aí a uma praça, a um parque, a dar uma caminhada, né? A gente pensa nesse estresse pandêmico global, pensando em crianças numa cidade grande, adolescentes numa cidade grande que não podem sair de casa, ou que não puderam sair de casa, que as aulas ainda estão online, né? Então, uma tentativa de entreter, uma tentativa de manter contato com amigos, nem que seja virtual, uma tentativa de buscar outros meios de se distrair, que não seja também só telas, né? Só jogos, só celular. Muito diálogo entre a família, muita tolerância. O que se viu ano passado foi pais muito angustiados com a questão de atividades escolares, muita pressão, muito estresse quanto a isso. E nós, né, da saúde mental, já se questionava, poxa, mas vamos com calma, vamos tolerar se a criança não acompanhar, se o adolescente não acompanhar, ou mesmo um baixo rendimento profissional da pessoa que está assustada com isso tudo, ou que teve que se afastar do trabalho, porque isso tudo é recuperável, né? Isso tudo tem saída. A questão é a criança passar por um estresse tão grande a ponto de adoecer. E aí, sim, precisa da ajuda psicológica. Então, teve um momento que o estresse era muito grande relacionado a vai passar de ano, não vai passar de ano, fez atividade ou não fez atividade. Penso que isso é o de menos, né? Perto de uma doença mental. Um atraso, né, na aprendizagem, a gente recupera com mais facilidade do que uma doença, né? Então, antes de adoecer, ter alguns cuidados em casa nesse sentido, né? Pais que possam brincar com os filhos, que possam conversar, que conseguem lidar também com o seu estresse, porque todo mundo se estressou. Né? Então, claro que é difícil para um pai ou uma mãe que também está vivendo o estresse conseguir ajudar os filhos. Mas aí que vai o autoconhecimento e também a busca de alguma ajuda, né? E, na medida do possível, sim, poder sair com todos os cuidados, a criança poder brincar, o adolescente poder encontrar os amigos, né? Retomar momentos de lazer, né? Devagarinho e com os cuidados necessários. Exatamente. E dentro da sua experiência como psicóloga também, você que é especializada na área da psicanálise, o que a gente pode falar sobre o trabalho, sobre essa questão de tratamento e acompanhamento? Sim, é interessante falar sobre a psicanálise, que ela pode estar associada para alguns como uma ideia assim, de um tratamento muito longo, um tratamento do uso do divã, que isso é mais ortodoxo, né? Isso é da época do Freud, apesar de alguns ainda usarem. Mas o que acontece hoje na psicanálise, né, dentro dessa especialização que eu faço, é o entendimento do ser humano que é diferente, né? A gente se aprofunda um pouco mais. A gente não vai entender o sintoma da depressão e da ansiedade só como um sintoma, e sim, muitas vezes, o que está por trás, né? Desse ser humano, dessa história de vida, o que aconteceu para se angustiar tanto, o que aconteceu para se deprimir a esse ponto. Então, a psicanálise ela trabalha com o inconsciente, não só com o consciente, não só com aquilo que é visto, né? Com o que está por trás. Por isso que pode acontecer, às vezes, de ser uma frequência maior, 2 vezes por semana. Isso não quer dizer que é um caso mais grave, né, ou menos grave. E sim para ter acesso às questões do indivíduo, né, que muitas vezes não são visíveis nem são verbalizadas. E que só com esse encontro com o terapeuta que vai vindo à tona. Até porque a gente, na entrevista, a gente só comentou sobre a questão da pandemia. Mas não quer dizer que é só por causa da pandemia que acontecem casos de depressão, de ansiedade. Não, já vinham acontecendo, né? Os índices já estavam bem elevados. Mas a gente viu que agravou, né? Agravou, sim. Talvez era algo que foi um gatilho. Algo que estava ali para acontecer em algum momento e a pandemia foi um gatilho para esses sintomas virem à tona. Exatamente, né? Por isso que é importante, né, as pessoas que precisarem de ajuda, até por isso que esse espaço aqui na rádio a gente traz, né, isso para justamente as pessoas elas buscarem ajuda, isso é muito importante. Isso, seja no público ou no privado, é importante buscar ajuda, é importante retomar atividades de lazer, de arte, de entretenimento, de esporte, né, na medida do possível.
e o apoio psicológico quando se vê que se apresentou sintomas, né? E isso pode acontecer também em grupos, pode acontecer nas escolas, né? Um suporte eventual nas escolas de algum psicólogo, enfim, não necessariamente o atendimento clássico. Mas esse também é muito importante quando já se identifica que existe algum transtorno, vamos dizer assim, né? Alessandra, quem quiser saber mais sobre sobre a sua atuação, quiser entrar em contato, como é que pode proceder? Também, se você quiser deixar mais algum recado aos ouvintes sobre esse assunto que nós abordamos, sobre alguma outra questão que seja importante para a gente destacar, fique à vontade. Sim, eu posso deixar o número, então, do telefone WhatsApp, 99497694. E a dica é essa, é poder se olhar, né? É poder se conhecer, se compreender para ver em que momento é preciso buscar uma ajuda. E que essa ajuda, muitas vezes, não significa que vai passar a vida toda fazendo terapia ou a vida toda num medicamento. Às vezes é um período necessário, principalmente crianças e adolescentes. Às vezes existe um receio, né, mas eu vou ter que ficar anos. Não necessariamente, às vezes são questões pontuais, às vezes é uma avaliação, isso é bem importante salientar, uma avaliação que em 1 mês a gente consegue dar um retorno para familiares, se é necessário seguir em terapia ou não, e só a avaliação por si só já auxilia bastante. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, nós estamos sempre à disposição. Obrigada. Então, hoje na nossa entrevista, nós conversamos com a psicóloga Alessandra Cosa, ela que é especializanda em psicanálise pelo Instituto Contemporâneo de Porto Alegre, e essa foi a nossa entrevista.